Mensagem do dia 7/8/2004. Ao te levantares de tua cama, por acaso me agradecestes? Não ouvi nenhum tipo de agradecimento. O que eu ouvi de ti foi a preocupação com os teus bens. Tudo isto, meus filhos, já está prestes a se acabar, porque na outra vida, quem for chamado não vai ter mais preocupação com nada, nem aborrecimento. Sob o meu domínio, todos ficarão, sem exigir nada de ti. O que vou te dar é tudo de graça. Não vai haver mais imposto, fome, frio, miséria alguma, tudo será belo. Miséria alguma, tudo será belo. É vida eterna e junto estarei com minha Santa Mãe, meus anjos e santos por toda a eternidade. Que tal? Lembrarás de mim quando te levantares de tua cama? Basta dobrares os teus joelhos e me dizeres: Jesus, eu vos agradeço por ter me acordado com muita esperança na sua vinda gloriosa. Daqui por diante não vou mais me preocupar com mais riqueza. Vou me preocupar com minha alma. Esta sim precisa estar alvejada com o sangue do Senhor, que purifica tudo o que é de mais puro e sagrado. Aí o Pai fala: Jesus querido, e para quem já está neste caminho, como é o meu caso e de minha família e de tantas outras, como devemos nos manter no meio de tanta desigualdade? Filho, a segurança está toda em mim. Eu sou o que sou. Quem está a meu serviço não precisa se preocupar. Basta só me obedecer e respeitar todos os meus direitos, que já está com uma perna em meu paraíso. Mesmo que seja aqui, porque tudo irá se transformar como criei no começo, um mundo só meu. O inimigo aqui nunca mais pisará. Ele com seus adeptos terão que sumir daqui. Daí por diante não haverá mais desigualdade, velhice e morte. Todos serão jovens e bonitos. A alimentação terão com fartura sim, porque ninguém vive sem alimento. Se houver dúvida no coração de alguém, faça um exame. No jardim do Éden, tinha de tudo que Adão e Eva precisassem, se não fosse a desobediência. Eles eram eternos e tinham como se alimentar com todos os tipos de frutas e outros cereais. Também assim será com a minha vinda gloriosa. Minha promessa jamais alguém irá impedir, porque serei eu o único dono. E o que é meu, vou repartir com os meus filhos e filhas. Procura, meus filhos, lembrar-te sempre de mim, na hora que te levantares de tua cama, e dobra os joelhos para mostrar tua humildade diante de mim, já que dentro da minha igreja a maioria não está mais permitindo este gesto. Jesus. Eu também quero, nesse momento, agradecer a todos que sabia da minha enfermidade também. Até um tempo atrás eu tinha feito a endoscopia no estômago e tinha uma úlcera, né? Uma ferida. Então, isso foi... A médica tinha passado uns remédios, uns tratamentos para fazer. Eu comecei a cuidar um pouco mais da alimentação e me tratando com outros produtos lá que eu comecei a adquirir e comecei a sentir um pouco melhor, então estou tomando até hoje e vou continuar. E foi pedido para fazer outra endoscopia e por acaso foi ontem. A Rosa foi até lá na cidade e pegou os exames que estava pronto. Então foi constado lá no exame que não se encontra mais essa ferida, né? Tá tudo bem agora, graças a Deus. Então eu sempre
a gente ficava um pouco preocupado, mas sempre pedindo a Deus e ficava tranquilo, né? Que depois que Deus chamou o Pai, eu fiquei pensando, né? Todos nós estamos na mão de Deus. Se for para a gente ir amanhã, temos que ir, né? Qualquer um de nós. Isso também passou, né? Quando eu soube do Neno, que estava contando até agora a história do Neno. Graças a Deus eu não fiquei tanto preocupado, tanto que eu quase não ficava perguntando como é que está isso, aquilo, estava correndo atrás para saber da notícia dele. Então eu sempre ficava sempre confiante a Deus, né, que as nossas vidas estão na mão dele. E para falar sobre como amanhã é Dia dos Pais, eu estava pensando aqui comigo, agradecer a Deus em primeiro lugar, claro, né, em tudo, para a gente ver assim, como Deus é tão maravilhoso que para muitas pessoas, falando sobre profetas, falando sobre Pedro II, muitos questionam, né? Mas por que tem que ser um pai de família? As pessoas deviam pensar duas vezes, né, antes de falar alguma coisa. Quem somos nós para questionar alguma coisa que Deus faz? Nós não somos nada. Nós só devemos que agradecer, bem pouco pedir, só agradecer em tudo que Deus faz por nós. Se a gente for olhar para esse lado, Deus é tão maravilhoso, Ele colocou o último profeta sendo um pai de família, para Ele mostrar para nós o caminho da nossa salvação. Como nós somos hoje um pai de família, como vocês que estão assistindo, Ele mais do que ninguém, claro que já passaram os vários, mas hoje, no nosso momento, Ele que deu um exemplo tão grande como um pai de família. E isso o que eu aprendi sendo um filho, vivi muitos dias do lado dele, olhando e notando tudo que ele fazia, né, tudo que ele dizia, tudo que ele nos ensinou. Isso eu vou levar para o resto da minha vida. Então, se ele fosse uma pessoa, né, uma pessoa sozinha, solteira, que exemplo de pai ele poderia passar para a gente? Então, isso a gente aprendeu e a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Pela dificuldade que ele passou de fazer agradar a Deus em tudo, e com 9 filhos, dependendo, muitos, né, a maioria dependendo dele, Deus pedia para ele, né, mesmo na parte mais difícil que eu me lembro, né, e o que foi na história dele mesmo, foi ter largado tudo, a vida de artista, a vida o trabalho que ele tinha 2, 3 trabalhos, e Deus testar essa pessoa e dizer: agora, meu filho, eu quero que tu vá para Taquaras. Ele não pediu só para ele, que se fosse ele a mãe, seria eu acho que, bem dizer, um pouco mais fácil, né? Vamos pensar assim, não seria fácil porque ele gostava dos filhos, né? A família era tudo para ele, bem dizer, de abaixo de Deus, né? Mas seria mais fácil dele passar por essa dificuldade que passou aqui em Taquaras, né? Sem emprego, sem, bem dizer, muitos dias sem o que se alimentar. Então, mas ele passou isso tudo com os filhos junto, né? Então, esse exemplo que ele passou para nós, isso a gente tem que sempre lembrar disso e dar isso como um testemunho também, a gente fazer esse papel que ele fez, né? Deus foi tão maravilhoso, botou essa pessoa sendo um pai de família para dar exemplo para nós. Não só as pessoas que pensam, né, que estão pensando em casar, que se casaram há pouco tempo, que estão casando agora, quando fala lá na frente do altar, jurar, não está jurando para um padre, está jurando para Deus.
não só na alegria, é na dor, é na tristeza. Muitas pessoas se apavoram, se ficam, não, eu desse jeito não consigo, nessa vida eu não posso continuar, e larga, né? Uma esposa larga os filhos, e não só nessa parte da dificuldade, em outras que daí é pior, né? Deixo da esposa, deixo dos filhos por causa de outra esposa, outra mulher, ou vice-versa. Então, como é que essas pessoas pensam em enfrentar na última hora Deus? Porque se a pessoa, ela jurou para Deus ali na frente do altar e hoje está fazendo totalmente ao contrário, infelizmente não tem uma boa resposta na hora, né, de Deus. Ele não vai, é muito, muito raro Deus chamar, né, para um novo paraíso, né, para nova terra, porque o Deus mandou as pessoas aqui na terra para servir de exemplo, como foi o nosso último profeta. Ele passou por tudo. Eu acho que não sei o que poderia Deus fazer mais teste com o profeta. Eu acho que todo o teste ele passou. E ele não desanimou, ele não largou da família, ele não largou de Deus, ele não desistiu de passar por todos esses problemas que ele passou. Então nós devemos imitar, nós devemos fazer igual. Então tudo que eu aprendi do Pai, muitas coisas hoje estão acontecendo eu nem vou falar de outras pessoas, vou falar da nossa família, o que eu vi, o que eu presenciei dele, hoje eu quero fazer a mesma coisa. Mesmo muitas pessoas podem me ignorar, né? Pode dizer, não, mas esse tu é muito radical nessa parte, tu tem que ser mais maleável, ou tu tem que perdoar mais. Mas será que nós queremos ser mais do que o profeta? Porque o profeta, ele fez isso. Eu vi, eu presenciei ele, levando ele para visitar os irmãos dele, a família, muitas vezes convidava ele para alguma coisa que não estava do agrado de Deus, ele dizia, não, eu não vou. E muitas pessoas criticavam ele. Mas o Bento é muito radical, isso é coisa da cabeça dele, isso é gente ignorante, ou é isso, aquilo, tantas palavras que podia colocar nesse momento para ele, mas ele não queria saber. Ele queria saber de estar obediente a Deus. Então, desse jeito que eu aprendi, eu quero também me espelhar, né, nesse último profeta, e para nós foi muito mais, foi como um professor, foi o nosso pai. Então, como é que eu posso contrariar isso? Tudo que eu aprendi. Então, como diz essa mensagem, esse pedacinho aqui, ó, a segurança está toda em mim, eu sou o que sou. Quem está a meu serviço não precisa se preocupar, basta só me obedecer e respeitar todos os meus direitos, que já está com a perna em meu paraíso. Então, o que o pai fazia, né, o nosso profeta? Ele só obedeceu a Deus e não obedeceu um homem aqui na terra. Ele não obedeceu, claro que os filhos em redor dele falavam de um jeito, falava de outro, pai, mas por que não faz assim? Alguma coisinha ele pegava, né? Ele servia para ele assim como, não, vamos fazer desse jeito, mas a última palavra, antes de tudo, quando era uma coisa maior, né? Um compromisso maior, no caso, ele ia antes lá na capelinha dele de oração e pedia para Deus. Muitas vezes acontecia coisas que a gente ficava sem explicação. Teve casos assim da família toda pronta já para viajar, tudo arrumado, e o pai chega lá e Deus dizia, não, vocês não podem ir. E a gente só baixava a cabeça e obedecia. Então hoje, nós, os filhos que estamos
responsável por essa obra, por tudo que ele passou para nós, os filhos, nós devemos passar essa confiança, essa fé para o restante da nossa família, para o nosso sobrinho, né? Para todos, não só para da família, mas para todos vocês que estão acompanhando essa obra, a Palavra Viva de Deus. Porque se a gente passar a mão na cabeça, não, mas aquele é fulano de tal, aquele é isso, é aquilo, mas se a gente passar a mão na cabeça de um, de outro, vai ter que ser para todos. E o profeta não foi desse jeito. Podia ser um sobrinho, podia ser um irmão, podia ser um filho. Quando Deus pediu para ele vir para Taquaras, mas ele perguntou, Deus, é eu e a minha esposa, é a família? Aí Deus falou, não, eu quero a família inteira. Mas se Deus falasse, não, os filhos não vão aceitar, ou uma coisa parecida, ou é tu que eu quero lá, ele vinha para Taquaras. Mas nisso tudo que aconteceu com nós, né, esse exemplo todo, hoje na família está acontecendo tantas coisas e a gente percebe que isso não vai ficar por aí, cada vez é agravar mais, o Satanás não vai deixar nós sossegados enquanto Deus não voltar e dar um basta, né, para o demônio. Ele vai sempre nos infernizar, ele vai estar sempre do lado de nós todos, nos infernizando e tentando tirar a nossa fé, tentando tirar nosso foco em Deus, em tudo que a gente aprendeu. Ele vai colocar um de nossas famílias, né? Não nossa só aqui, como de vocês que estão acompanhando a obra, para tentar desviar vocês do caminho, certo? Então daí se entrar um da família que pensa assim, um pouco diferente ou totalmente diferente do que os planos de Deus, e você dizer amém para tudo, como é que vai chegar lá no final dessa história, né? Até a vinda de Jesus, como diz nas mensagens, que, né, tantas coisas que a gente vê acontecendo, né? Um filho, um homem viver com outro, ou uma mulher, uma moça viver com outra moça, e a gente diz isso aí tudo ficando normal no pensamento das pessoas. Que ponto que a gente vai chegar? Será que a gente vai... Como é que a gente vai chegar na presença de Deus desse jeito? Deus vai falar, é assim que eu te ensinei? Como aí que diz aquele ditado, né? Aquele que amar mais o seu filho, sua esposa, o seu marido do que a mim, não vai ser digno do meu amor. Então que Deus diz ali a Moisés, e ele passou, o que foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Assim fez o profeta. E assim nós devemos fazer também. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa se a minha esposa vai achar correto o que eu estou fazendo, que eu vou do jeito que eu vou agir, ou se o meu irmão vai achar, ou se a minha mãe, ou se a minha irmã, qualquer um da família, qualquer um de vocês. Mas o João Batista lá é muito radical no que ele pensa, no que ele fala, no que ele age. Assim falaram para o profeta, ele sendo um escolhido de Deus, sendo nosso professor aqui na terra, falavam dele, imagina de nós. Mas eu quero que isso fique tudo para lá, não quero saber, eu quero saber do que eu aprendi e do que Deus pede para nós, ser obediente a Ele, obediente e respeitar todos os direitos dele, todos os mandamentos de Deus. Não importa, não quero saber se a pessoa gostou do que eu falei, está gostando do jeito que eu estou agindo. Eu quero saber, eu quero pedir, eu sempre peço a Deus que dê força para a gente continuar nesse pensamento. Quero que Deus me dê, para mim não desistir. Eu sempre falo, eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, todos nós somos, né, temos nossos erros, mas um erro grave e continuar no erro grave, isso que a gente não pode passar a mão na cabeça e dizer que nós temos que perdoar. Eu sempre, antes de vir para o programa, eu fiquei pensando no papel de aquele que era cobrador de impostos, Mateus, né? Jesus sempre vendo o que ele fazia, mas ele sendo Deus, ele sabia que ele ia se arrepender. Então ele falou para Mateus, né? Hoje eu quero
estar na tua casa, vou almoçar ou jantar contigo. Então ali Deus viu que ele ia se arrepender de todo o coração e repartiu a metade da riqueza dele, repartiu com o que precisava, porque Deus sabia. Mas nós não sabemos, né, do pensamento do próximo, que se diz que está arrependido, é só Deus que sabe. A gente pode perdoar, todos nós devemos perdoar a todos, mas devemos dar uma trégua, né? Dar um tempo, para ver se aquela pessoa mesmo está arrependida, se vai voltar para Deus. Tudo tem como é que se diz? Um perdão para tudo. É só o tempo que pode dizer, né? Mas as pessoas que machucaram principalmente a Deus, né? Nossa Senhora e o nosso profeta, querido profeta, sendo ainda mais nosso pai, pessoas que magoaram, que levaram a ele a acontecer o que aconteceu, né? Isso tudo a gente presenciou. Então a gente tem que ter uma cautela, a gente tem que ter um cuidado de tudo do jeito que a gente age, para não passar a mão na cabeça, para não dizer amém para tudo e tá tudo certo, nada tá errado, é tudo normal hoje. Então isso que a gente tem que levar a sério isso tudo, para a gente não dar exemplo para os próximos que vão, né, que pretende casar, que pretende ter uma vida familiar correta. Então se a gente porque é meu filho, eu tenho que passar a mão na cabeça, ou porque é minha filha, eu não posso chamar a atenção dela, porque senão ela sai de casa, ou vice-versa, e isso. Então as pessoas têm que obedecer a Deus, como está aqui na mensagem. A gente tem que ser obediente a Deus e respeitar todos os mandamentos de Deus. Obrigado.